Fala, meus brutões! Seja bem-vindo no outro lado, onde a gente vai viajando nas trilhas vastas da sua mente. Com quem? Com duas pernas e uma grande vontade de correr. Gente, estamos aqui. Hoje a gente vai explorar essas trilhas vastas com a seleção brasileira. Estou muito animado de ser com essa galera. E a gente vai começar com a grande Giovanna Martins. Giovanna, ela vai participar no Long Trail, 84 quilômetros, chegando essa sexta-feira lá na Áustria. E ela vai vestida na roupa do Brasil. E ela vai com Celina nessa distância de Long Trail. E no Short Trail, o dia antes disso, a gente tem Rogério Silvestrin e Letícia Saltori. Eles vão participar na 45 quilômetros, o Short Trail. Gente, tudo isso faz parte do Mundial do Trail, do World Mountain and Trail Running Championships, para quem colocar certo em inglês. A gente vai começar com o Giovanna e depois a gente vai entrar com o resto, e incluindo o chefe do time, o grande técnico, o Bonato, também vai ficar com a gente no outro lado. Giovanna, tudo bem? Boa noite, Roger. Boa noite, galera. Tudo bem, graças a Deus. Giovanna, você nunca estava aqui no outro lado. Eu estou muito amado de falar, porque muito tempo eu estou seguindo você de longe. Eu adoro sua energia. Você tem uma energia boa, boa, e dá para sentir. E como você está sentindo esses dias, chegando o grande momento, onde você vai, em breve você vai pegar um voo e chegar lá na Europa? Essa energia que você falou, eu acho que eu herdei do esporte. Eu fui criada no esporte desde 5 anos de idade. É uma emoção assim ímpar, né? Vamos falar uma emoção diferente. Eu já participei de outras seleções brasileiras. Eu vim da rua, depois fui para a pista, depois voltei para a rua de novo. E eu participei de duas seleções, que fui para o Sul-Americano na prova de 3.000 metros com obstáculo, e dois GP Brasil, que você representa o Brasil, embora você use o uniforme do seu clube. O Sul-Americano, você vai com a equipe da delegação brasileira. É uma emoção diferente. Ir para o Mundial, claro, eu acho que é a prova mais desejada de qualquer atleta, é a Olimpíada e Mundial. Então, eu estou com um sentimento, assim, é uma mistura de felicidade, é, preocupação não, acho que o esporte, ele me ensinou muito, me deu essa calmaria, mas ainda algumas interrogações e algumas estratégias, diferente quando muitas vezes eu entro na prova entre as 10 primeiras, ou eu sou, você vai ser apontada como a primeira, e agora eu vou para o Mundial, que é uma coisa que aconteceu muito de repente. Eu entrei de cara no treino em 2020, já estou no Mundial, então eu vou entrar ali entre as 70, 100 do mundo, entendeu? Então, vou ter que chegar, a gente vai ter que estudar um pouquinho o trajeto, mas eu quero usar mais ou menos estratégia da CCC aí, mas logo, logo eu conto para você, mas, mas Então, é... mas pode explicar para a gente? Então, você aprendeu, foi mais ou menos cinco semanas atrás, você aprendeu que você ia faz parte desse Mundial e participar no lado do Brasil. Foi mais ou menos 5 semanas, né? E foi o É, fim do abril. sim, na verdade, assim, o ano passado, quando eu terminei a CCC, eu entrei no treino, participei do treino desde 2012, Uhum. só um minutinho. Desde 2012, quando eu comecei a me preparar para a primeira maratona. E aí eu comecei nas provas curtas, que era, eu fui procurar na internet qual que era o campeonato mais importante do Brasil. Naquela época existia o Campeonato Brasileiro de Montanhas e Trilhas, que era 8K para o feminino e 12K para o masculino. E fui procurar qual era a prova mais importante do mundo. Na internet apareceu o TMB, não apareceu nem o Mundial. Quando eu comecei a participar desse campeonato brasileiro, eu descobri que existia um Mundial de Trail, mas também era diferente desse Mundial que a gente está indo agora. E aí, o primeiro ano, eu fui terceira colocada no brasileiro, tive que parar na Unimed na semana, porque fiquei toda arrebentada, que eu vim da rua, achei que o ritmo da rua eu tinha que colocar na trilha, e aí me arrebentei inteira, quer dizer, me arrependi assim, de ficar arrebentada, dor muscular, articular. Uhum.
No segundo ano, eu fui segunda colocada, perdi por conta de material, não escolhi o tênis adequado, então não conseguia subir. Eu liderei a prova, mais de 1 quilômetro da segunda colocada. Na hora acho que era Montanha do On, que é em Monteiro Lobato. Eu não conseguia subir no pico mais íngreme que tinha, porque estava muito mole e o tênis não ajudava. Aí fui segunda colocada. Aí no último ano, ganhei a prova e bati o recorde do campeonato. E naquele ano já tinha um Mundial, quem ganhasse o brasileiro ia para o Mundial. Na reta final foi cancelado. Aí eu perdi um pouquinho, criou toda uma expectativa, tipo, o Mundial, foi 3 anos ali. Eu perdi um pouquinho dessa vontade de ir para o Mundial de treino, mas nunca parei de competir mais o treino, só que eu fazia a prova até 21 quilômetros, depois acabou o Campeonato Brasileiro, então eu comecei a ficar ali 16, 21, ganhava Brasil, participava do Brasil Ride, K21, e o Décio começou a me convidar. Primeiro ele fez uma proposta em 2018, depois ele voltou no final de 2000, não, 2017, depois ele voltou em final de 2019 e fez a proposta do projeto TMP. E era um sonho meu, se eu fosse voltar realmente cara para o treino, após completar a minha trajetória na Maratona da Disney, eu queria fazer o TMB. E aí, nesse meio do caminho, começou a voltar nativa a seleção brasileira, indo para essas ultra trail, né? O Mundial, tudo. Aí também eu criei essa expectativa. Eu falei, caramba, como que faz para participar disso daí? Então, quando o Décio me chamou pela segunda vez, que eu tomei a decisão de vir realmente para o trail, eu já tomei a decisão, quero o TMB e quero o Mundial. Só que aí veio a pandemia, parou as provas. Então, de 2020 até agora, se for somar, eu participei de 1 ano e meio, 2 anos de prova só para chegar no Mundial. Só que após a CCC, embora eu acho que dava para ter ido melhor na CCC se não fosse alguns problemas que eu tive com o período menstrual, que eu tive que tomar anticoncepcional, meu organismo não aceitou, deu efeito rebote na semana, tive um inchaço das mamas, minha mochila até estourou na largada, e isso me atrapalhou muito. Até 80 quilômetros da prova, eu tinha que segurar o seio muitas vezes para descer, que doía muito. E acho que um milagre, eu falo que foi um milagre de Deus, que os 20 quilômetros a dor sumiu, sem tomar remédio, sem nada, e foi onde que eu deslanchei e comecei a ganhar posição na prova. Então, para o Mundial agora, eu fiz uma preparação. Então, quando eu terminei a CCC, que eu vi que eu fiz a marca abaixo de 15 horas, eu falei, eu tenho grande chance de estar no Mundial. Então, para todos os meus patrocinadores, quem são meus patrocinadores assistem essa entrevista, eles vão confirmar isso. Foi a programação das provas e estava lá o Mundial. Só não tinha certeza da data e o local, mas estava lá que eu ia para o Mundial. Então, eu acho que essa atração da energia, de você confiar, acreditar, isso ajuda muito no esporte. Então, eu acredito na Giovana. Eu sei que eu tenho muitas deficiências, tive que esperar muito meus limites, mas eu acredito em muita coisa assim que eu posso chegar ainda no esporte. E aí só que eu imaginava assim, que eu ia conseguir essa vaga para o Mundial e eu ia poder optar. Como eu tenho a vontade de estar na UTMB Mãe, nas 100 milhas, e eu tomei uma decisão de tentar em 2024 ou 2025 as 100 milhas, eu tirei esse ano para fazer as provas curtas, para realmente decidir, não, eu quero as 100 milhas, eu quero entrar para as outras, ou eu vou ficar em prova curta. Então, eu tirei esse ano para escolher as provas curtas e até para dar uma descansada, porque se realmente eu for em 2024, eu vou ter que aumentar o volume de novo, porque o ano passado eu fiz um volume bem alto para estar na CCC, eu falei, vou dar uma descansada. Quando veio a notícia que eu estava com problema na pontuação, com vários nomes no ITRA, eu tentei acertar, aí eu vi que quando saiu o critério, eu tinha entendido que era pela melhor marca, até comemorei, depois o pessoal começou a falar tudo de pontuação, a Lê me procurou, falou, Giz, tem que acertar a sua pontuação. Eu falei assim, gente, é por ponto. E aí eu fui até uma parte onde chegou naquela pontuação, eu falei assim, acho que não vai dar, mas eu vou continuar lutando e vou tentar o próximo ano e vou torcer para quem vai. E de repente veio a notícia que era aquele critério mesmo e que era eu, então eu comemorei, me emocionei muito. Só que eu não imaginava que eu não ia poder escolher prova. Aí quando eu entendi que eu ia ter que ir nos 100 quilômetros, eu falei assim,
a partir de amanhã vai ter que virar a chavinha, principalmente na minha cabeça, porque treinar para uma prova, igual lá, é 16 quilômetros a menos do que na CCC. Só que de altimetria, eu acho que é muito mais pesada, porque ela não está diluída igual a CCC, a mesma altimetria, entendeu? Então, assim, para mim, eu falei, é o treino da CCC. Só que na CCC, opa, Não, está deu indo, uma está indo. travada, tá me Não, tá, escutando? não. Claramente, claramente, Tá. pode falar. Na CCC, eu fui para a França, fiquei um mês treinando os pedaços dos trajetos. Então, assim, antes de ter esse problema nas mamas, eu tinha certeza que na CCC eu ia correr abaixo de 14 horas. Eu tinha feito um cálculo, meu treinamento começou a evoluir muito. Eu não imaginava, se eu pegasse uma trilha 15, 20 dias, o quanto eu ia crescer. E foi o que aconteceu. Então, eu falo, treinar no local, treinar numa trilha mais técnica. A minha cidade não tem trilha, Roger. Uhum. Eu saio de 550 aqui e eu acho que eu chego a 580 no local mais alto da cidade. Desculpa, qual é Então, sua cidade? Qual? eu moro no interior de São Paulo, cidade de Salto, próximo a Salto, isso. Campinas, Indaiatuba. Então, assim, aí quando saiu a notícia, eu falei, vamos virar a chavinha. Comecei a aumentar o volume de treinamento, coisa que eu estava fazendo ali 150 no máximo, 160, quando estava perto de alguma prova de 50 quilômetros, eu aumentava um pouco. Eu comecei a fazer 180, 200, semana que fiz 250. E começou as viagens, né? Tive que começar a viajar. Então, no final de semana estava em Atibaia. Nessas últimas semanas, no meio da semana, eu fui para Japi, Atibaia. Só que Só cansa. para Então, pegar, só para pegar um pouquinho de montanha e subida. pegar um pouco de altitude, né? Aham. E aí eu tenho um aparelhinho que faço uma adaptação de simulação de altitude, comecei a usar ele dentro de casa. Foram os treinos, assim, em questão de volume, trabalho de força que eu mudei, trabalho de salto, ganho de propriocepção. Foi muito parecido, alguns treinos até melhor do que eu fiz para a CCC. Eu acho que talvez se faltar um pouquinho foi esse treino da altitude e um pouquinho mais na trilha. Então lá eu fiquei em Passy, na França. Então eu terminava treino da manhã, à tarde eu já estava lá na altitude treinando nas trilhas. Eu fiz as travessias, então eu saía da Suíça, vim para a França. Eu fiz alguns trechos da CCC. Então acho que isso daí me ajudou muito. Mas também acho que o fator surpresa, às vezes na questão emocional também ele ajuda. Você não sabe o que você vai enfrentar, às vezes também por outro lado ele ajuda. Então eu estou indo Uhum. por esse fator. Giovana, vamos na surpresa, não olha para cima e sobe, sobe, só vai olhar quando você estiver lá em cima. Mas estou indo feliz, com muita alegria assim, com 40 anos, graças a Deus nunca tive nenhuma cirurgia. Eu me preparei para esse momento, eu fui fazendo transição de prova. Eu ainda acho que ainda dá para chegar muito longe nesse treino. Já estou fazendo alguns projetos para o ano que vem. Se eu for para o Mundial, eu vou estar lá. Eu quero estar na Europa treinando antes. Então, eu quero fazer uma marca nesse Mundial para garantir a vaga para o próximo. Quer dizer, o ano que vem é Sky, mas 2025 é o Mundial de novo. Mas quem sabe o ano que vem não estou no Sky também, que é uma coisa que eu gosto muito de subir. Esse ano eu recebi convite, mas eu abri mão porque eu pensei, não dá para ficar com perna em duas canoas. Eu quero uma Uhum. canoa só para mim. Acho que também pela idade, pelo tempo que eu tenho de esporte, é uma coisa que eu respeito. Eu não faço 10 provas-alvo no ano, eu escolho 2, 3 provas. Então, para mim, esse ano, minhas provas-alvo é o Mundial agora e a UTMB, a MCC, que eu vou repetir de novo. Então, essas são as minhas duas provas foco. E, Giovanna, eu tenho que falar, antes disso também, mas esse processo, você está muito aberto nas redes sociais. Desde que, tipo, cada vez eu abri meu feed, na verdade, você está falando sobre seu treinamento, tipo, eu estava percebendo, tipo, puxa, porque eu fico, na hora eu aprendi, seria o Mundial, tipo, como eu ia treinar para isso? Você tem 5 semanas. 5 semanas é tempo para fazer um ciclo de preparação. Ou tem atletas que vai falar, não, eu já fiz, você já fez uma grande preparação para o Indomit. Então, você tinha um pouquinho de volume nas Sim, suas pernas. Na verdade, eu tinha uma base. O Indomit, na verdade, eu usei como prova-treino. Eu Ah, ainda cheguei bem crua no Indomit. Eu não estava indo para trilha quase. Eu fui faltando 15 dias, porque depois da MCC eu descansei. Aí eu participei do Ladeiras Trail, que até falei, me arrebentei assim, caí do cavalo.
porque era uma prova, acho que de 30, acho que 32 quilômetros, e tinha quase 3 mil, ou tinha mais de 3 mil de altimetria. E eu marquei, na segunda-feira, sair uma romaria da minha cidade até a Aparecida do Norte, que era uma semana. Ia ser muito fácil para mim, que eu já estava acostumada a correr 50, 40 quilômetros num dia, foi pagar, realmente paguei promessa até lá, porque só foi aliviar as dores musculares da ladeira Trail no sábado que eu cheguei na Aparecida. Então, depois da CCC, eu tirei o pé da trilha, e porque eu tinha uma programação. Então, a minha programação era começar 20 dias antes do Indomit entrar de novo nas trilhas. Começar a trabalhar salto, voltar a musculação para a montanha, para a trilha, para o treino. Então, assim, no final do ano, eu fiz uma base invertida. Eu trabalhei velocidade, então eu corri prova para 36 minutos no 10 mil no final do ano. Então, eu trabalho de intensidade e velocidade no final do ano. E aí, a partir de março, estava assim, março já tinha começado a deslanchar com os treinos específicos para o treino. Então, e aí eu comecei numa progressiva. Então, assim, eu não estava treinando para uma prova acima de 50 quilômetros no treino, mas eu já estava bem treinada. Então, por exemplo, aí o Indomit, eu vi todos os fatores que eu precisava melhorar, e depois, acho que de 15, 20 dias, eu participei do Rock Mountain Games, que eu fiz a prova que pegou um pouco de barro, porque choveu na véspera, porque eu sofri muito no barro, eu tenho uma grande dificuldade de correr, é meu ponto fraco realmente no treino que eu venho trabalhando. Onde tem barro, eu passo mesmo por cima, porque eu quero melhorar esse fator, eu sofro muito. Uma das coisas que eu não tenho pé pequeno, então tênis leva muito mais peso. Outra coisa, acho que também é a minha biomecânica no barro. Então, assim, a prova no barro, ela me traz uma grande dificuldade. Então, eu vi que no Mountain Games eu já melhorei, já passei melhor no barro, já deslanchei melhor. Depois eu fiz o Amp Hill no outro dia, que eu nunca tinha feito uma prova 3 em seguida da outra. Também fui muito bem, acho que a gente até quebrou o recorde da prova lá do Amp Hill, foi o mesmo trajeto. Aí eu já comecei a melhorar. E aí, logo após isso, veio já a notícia do Mundial, que eu ia correr os 100 quilômetros. Eu sou ultra do asfalto também. O ano passado eu fiz o índice mundial, estava na seleção brasileira, eu abri mão por causa da UTMB. E aí eu ia tentar o índice intracontinental, que esse ano não é mundial, é intercontinental 100 quilômetros, só que a vaga vale para o próximo ano. Aí, quando eu fiquei sabendo, eu ia viajar na sexta-feira. Então, eu abri mão eu não fui competir, eu ainda estava na data limite, não fui competir. E o que acontece? Ah, mas estava treinando então, para esses 100 quilômetros? Não. Para o asfalto, se eu treino com 40 quilômetros no treino, bem treinado, eu consigo correr os 100 quilômetros no asfalto. Porque foi assim que eu consegui o índice para o Mundial de Asfalto. Eu vim da CCC, treinei muito bem para os 40 quilômetros da CCC, e aí eu fiz a melhor marca, que eu acho que do ano que eu fiz, que foi 2021 até esse ano, ainda ninguém bateu a marca dos 100 quilômetros no asfalto. E durante tudo isso, uma coisa, esse processo, você vai levando todo mundo com você. Na, nas redes sociais, você está muito aberto. Pode falar um pouquinho, tipo, por que você faz essa decisão? Eu gosto demais, tipo, mas às vezes eu abro, você está dançando, você tá chorando, você está compartilhando a sua vida. Por que você tem essa vontade? Porque eu gosto demais, mas eu quero entender que tem atrás disso. De abrir tanto Na nas redes verdade, sociais. assim, a Giovana Martins é emoção. Se você acompanhar, o Marco fala, andar com a Giovana é emoção. E assim, é isso que eu sou na rede social, eu sou em casa, eu sou rotariana, eu sou dentro do Rotary, eu sempre fui na escola, eu sempre estou no meu trabalho com eu tenho um estúdio aqui em Salto, tenho um projeto social, eu brinco, eu chego lá, eu brinco mais do que as crianças dentro do projeto. Então, eu acho que é isso, porque a gente tem que trazer o esporte, por mais que a gente. Eu não falo que eu sou elite, eu falo que eu sou amadora com alma de profissional. Eu tento treinar igual a elite, mas eu tenho também uma vida corrida, uma vida louca. Mas a gente tem que trazer alegria. Então, assim, não adianta você trazer tortura, entendeu? E outra, a gente tem que ser o que a gente é. Pô, eu não vou falar que eu sou atleta, sou robótica. Não, eu sou essa Giovana.
Sou filha de nordestino misturado com paulista, então deu uma loucura, uma mistura doida, entendeu? Então eu choro, eu dou risada. Se tá doendo, eu vou falar, entendeu? Então, assim, a notícia, eu levei duas pauladas. Primeiro foi alegria, depois foi tristeza com essa notícia do Mundial. Graças a Deus que depois as coisas meio que chegaram no lugar, mas também eu tive que parar meu cérebro e falar, não, a partir da manhã vira a chavinha. Se eu falei, se eu tiver errado, eu quero ir atrás do prejuízo, porque eu gosto das coisas justas. O esporte me ensinou. É por você estar ali por mérito, não porque você é amiga de fulano, não. Eu quero estar ali por meus méritos. Eu sempre tive um esporte limpo. Quantos anos eu estou no atletismo? E tudo que eu tenho foi conquistado na raça. Então é isso, Roger. A Giovana é essa, é alegria. Eu vibro mesmo, eu choro. Eu fui na Disney, quando eu corria a maratona da Disney, a Disney era uma, depois foi outra, porque eu sambava, eu vinha trazer o público comigo. Então o pessoal, às vezes, o americano é mais sério, mas ele, quando eu chegava lá, quebrou o gelo. Então, esses dias, uma brasileira que trabalha lá falou, Giovana, eles estão pedindo, pelo amor de Deus, para você voltar, porque é essa alegria. A UTMB foi a mesma coisa, entendeu? Eu dancei, eu sambei, daqui a pouco eu fiquei sabendo que eu tinha levado a punição, já estava chorando, aí depois entendi por que foi a punição, eu já estava de novo ali abraçando, e no fim, fiquei muito amiga também do pessoal da UTMB, esse ano, além de competir, eu vou trabalhar, vou ser voluntária lá na prova, já estou cadastrada. Então, é isso. Essa é a magia do esporte. É um mundo louco que a gente se aproxima das pessoas, pode ser o melhor do mundo, como não pode ser o último ali, principalmente o atletismo, ele une essas pessoas. Então, eu amo, esse é meu mundo. Eu, desde os 5 anos de idade, eu estou no esporte, já passei por muitas coisas boas, algumas tristezas, já chorei torcendo, eu torço, eu vibro. Minha casa é esporte. Quando a gente não está assistindo corrida, a gente está assistindo no ciclismo, a gente está assistindo Fórmula 1. Eu estou chorando por um brasileiro que ganhou medalha em alguma competição. Então é isso. Eu falei, se eu não fosse para esse Mundial, eu ia estar torcendo. Eu fico 24 horas, eu e o Marcos, hora de madrugada, para assistir as maratonas para torcer. Então, é isso aí. Eu quero viver cada segundo desse Mundial, eu quero ir aprender, eu quero conhecer esses dirigentes. Togumi, cada dia que a gente se encontra numa prova, eu vou conhecendo esse japonês e a gente. Eu quero tirar o chapéu para essa delegação que está indo, porque todos que estão indo são pessoas que realmente vestem a camisa do treino, que defendem o treino. E é uma das coisas também que eu quero levar essa bandeira. O treino no Brasil tem que ser um esporte valorizado, praticado, vem crescendo muito, mas eu quero que seja valorizado pela nossa CBAT mais ainda, entendeu? De ter dirigente da CBAT participando, assistindo como é emocionante. Pô, eu vivi num esporte de elite, na pista, na rua. Tenho chance ainda de estar ali, mas o mundo trail, ele me roubou meu coração. Hoje, assim, eu gosto muito da corrida de rua, mas, assim, eu sou apaixonada pelo mundo trail. Por duas coisas. Eu sou amante da natureza, eu sou aquela que pega o pedacinho do plástico do gel, se caiu no chão, eu vou parar e vou enfiar no top e vou levar até o final. Não tem isso de descartar lixo, de destruir, de quebrar um galho. E outra coisa, a união que tem no treino. Se você passou mal, todo mundo vai passar por você, vai perguntar: você quer uma rapadura? Você quer um gel? Entendeu? Eu posso ajudar você a subir? Escora na minha mochila. Então, esse mundo, na pista tem isso, na rua, mas não é tanto. Muitas vezes a pessoa está ali disputando o primeiro lugar, não vai olhar para o lado. Então, esse lado que eu sempre fui, assim, gosto de gente, né? Não adianta você viver no mundo e não gostar de gente, pô. Então, eu gosto de gente, eu gosto de ajudar, eu gosto de ser útil. E eu acho que no treino é isso. Giovana, eu vou falar para mim, eu vou falar para muitas pessoas. A gente está torcendo para você, para o time e a seleção lá na Europa essa semana. E essa energia que você tá levando com você e é o jeito que você vai colocar o Brasil na mapa. Lá na Europa, você vai com a roupa do Brasil, mostrando a alegria e energia puro que você tem. Nossa, eu tô torcendo para você de coração. Então, muito obrigado pelo seu tempo. Você tem que me prometer. Depois você vai voltar no outro lado. A gente vai falar de
que aconteceu, outros Vamos. projetos que você está fazendo. Eu estou muito interessado em aprender mais sobre esse projeto que você está fazendo na sua cidade e as outras coisas que você tem chegando também, mas vamos focar nessa prova que a gente tem agora e você pode correr sabendo que a gente Deus está quiser. apoiando você. Muito obrigado, Vamos viu? fazer aquela bandeirinha brilhar, independente da colocação. Quero levar a bandeira do Brasil, quero sambar naquela chegada, o sambinha tradicional, e é isso aí. Vamos lá, vamos Brasil. E a gente conta com toda a energia do povo brasileiro e vamos lá. Eu acho que Deus está com a gente, com todos os atletas, que eu acho que seja um mundial brilhante, não só para o Brasil, mas com todos, sem acidentes, que todo mundo corra com essa alegria, energia. Mas eu quero que nós, brasileiros, voltamos com um resultado histórico aí. Acho que todo mundo almeja isso daí. Obrigada pela oportunidade. Você é um gringo mais do que brasileiro. Eu falo que você é filho adotivo do Brasil, entendeu? O Brasil já te adotou. Obrigada também pela sua alegria, por toda a sua transmissão. Você é um tijolinho que está fazendo elevar o nível do treino do Brasil com a sua transmissão. Obrigada, de coração. Uhum. Valeu. Obrigado a você e a gente vai voltar em breve com a resto da seleção brasileira. Gente, a tela agora é muito pesado. É pesado com a seleção brasileira. E seja bem-vindo aqui no outro lado, Letícia, Bonato, Salinho, Silvestrin. Tudo bem, gente? Letícia, tudo Tudo bem? Você está jóia? sorrindo, Tudo já. brilhando como sempre. Obrigado. Boa noite, Salinho. Silvestrin, tudo bem aí? Tudo E, ok, gente, eu tudo vou certo. tentar organizar coisas. né? Tudo certo, tudo certo. Vou tentar organizar coisas, então não vira uma bagunça para pessoas ouvindo. Tenta falar seu nome antes de falar, se lembrar, senão eu vou tentar te identificar. Mas vamos começar com você, Letícia. Letícia, não é sua primeira viagem com a seleção. Pode falar um pouquinho sobre sua história com a seleção brasileira e essa oportunidade de 2023. E aí, galera, beleza? Não sei que momento que vocês vão estar vendo isso daqui, né? Mas feliz demais de Beleza? poder estar conversando com vocês, de estar junto nesse time aí que a gente nem se encontrou ainda para poder ter aquela união, mas já estamos muito loucos, né, Bona? Já estamos muito loucos, já estamos muito ansiosos. É a primeira vez que eu estou indo com a seleção brasileira de trail para o Campeonato Mundial em trilha, em montanha, mas eu tive a oportunidade de estar representando o Brasil em vários campeonatos de corrida de orientação, tanto militar quanto civil, cross country e maratona, também militar. Então, assim, representar o Brasil sempre é muita satisfação, não tem nem como descrever com uma única palavra como é que é isso, como é que é esse sentimento. Agora começa a dar o coração começa a ficar mais acelerado, quanto mais a gente fala em mundial, mais vai se aproximando do dia, mais a gente vai ficando com aquela euforia, né? Eu acho que é uma euforia até eu diria no momento. Mas assim, uma satisfação poder finalmente ir para um campeonato mundial de trilha, porque por conta desses outros compromissos e sempre o campeonato mundial de orientação sempre batia no mesmo dia do campeonato de trilha, né? Campeonato Mundial de Trilha. Então, por isso, teve uns 3 anos aproximadamente, acho que foi de 2 ou 3 anos que eu perdi a oportunidade de estar junto com a seleção, porque eu estava ali, sempre estive meio que na briga aí no topo, e aí eu falava, né, sempre quando eu recebi o convite, eu tinha que dar a recusa, mas era sempre por uma boa causa, porque eu também era uma satisfação poder estar representando o Brasil nos outros campeonatos, mas sempre foi lá no fundo, no meu coração, estava com uma vontade imensa de poder estar correndo na trilha, na montanha, inclusive agora nesse campeonato vou encontrar muitos atletas de orientação de campeonato mundial também, que eu já tive a oportunidade. Então agora, finalmente, muito, muito honrada, muito feliz de finalmente poder estar aí fazendo parte desse grupo seleto aí. Lindo, lindo. Celinho, no início do ano, eu lembro falando com você, você estava tipo, não sei, vai rolar a seleção, o Brasil vai mandar um não, e não sei se eu vou ficar no time até se tiver. No, Letícia tá gostando da água aí, água? Não sei, tipo, meu Deus. Cambotas, ok.
Desculpa quem tá ouvindo sem vídeo aí, mas não, ela tem um balde aí. O Celine, como foi o momento que foi 5 semanas atrás, quando recebeu essa notícia, você faz parte da seleção? Ah, para mim foi uma alegria muito grande, né, cara? Já é praticamente a quarta vez que eu vou ir para o Mundial representando a seleção brasileira. O ano passado eu fiquei na expectativa de ter o Mundial e infelizmente a CBAT não conseguiu mandar ninguém, acho que por falta de recursos. Mas esse ano, graças a Deus, aí, mais uma vez estou tendo a oportunidade de representar a seleção brasileira e o esporte que a gente tanto ama, né? Esses milhares de atletas que amam a montanha. Então, tá representando eles lá no Mundial para mim, com certeza é uma emoção muito grande. E Silverstream, você estava na Europa, que agora foi 3 anos, quase 4 anos atrás. Agora você está voltando. Quando você recebeu essa notícia, você vai voltar para competir na Europa de novo? Como foi esse momento para você? Foi uma notícia muito boa, né? Muito esperada aí, né? Eu tive a oportunidade de participar em 2019 do Mundial, que foi em Portugal. E é uma sensação indescritível, né? Quando você coloca o uniforme da seleção brasileira, a cabeça muda totalmente, né? Então foi muito legal aí receber o convite novamente, né? Conseguir pegar a vaga para poder participar mais uma vez do Mundial aí. Tô muito feliz e muito focado aí no que tá para acontecer. E, Bonato, quando pessoas vai ouvindo treinador, coach, ou às vezes significa uma coisa. É tipo, você tem muito tempo com o atleta, às vezes você passa anos e anos com o atleta, mas com a seleção é muito diferente do que assessoria, é muito diferente do que um atleta você está trabalhando um tempão com ele. Explica um pouquinho para as pessoas, porque eu acho que as pessoas não entendem exatamente o papel de um técnico de uma seleção. Que você está aprendendo sobre isso e como que é seu papel com esse time aqui? Legal. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, né, para quem está nos ouvindo ou assistindo. Realmente, ontem nós estávamos numa conversa com o nosso coordenador técnico, que é o Sidney Togumi, né, e ele falou uma coisa muito interessante. Ele definiu dois termos que caíram muito bem assim na minha avaliação. Um é você ser o técnico e o outro você ser o treinador. O treinador é aquele como eu e o Rogério Silvestrin, por exemplo. Eu sou o treinador do Rogério, eu sei a rotina do Rogério, eu sei o que está acontecendo, aonde eu estou querendo desenvolver ele com foco na prova que ele vai participar. A gente tem tudo muito bem alinhado, muito bem combinado, né? Isso é ser o treinador, né? Eu sou o técnico da seleção brasileira. Para quem não conhece o processo, como foi feito, né? Eu também fui convocado. Eu não escolhi os atletas que vão estar competindo, então existiam os critérios de convocação e eu fui convocado. Isso é muito diferente, porque, por exemplo, eu fiz questão de entrar em contato, por exemplo, com o Maicon Celários, que é o treinador do Celinho, entender como é que estão os treinos, se eu posso ajudar de alguma forma lá, durante a competição. A Letícia, a gente tem um contato mais direto, né? O Marco Piazza, o Guilherme D'Agostini, ela tem uma comissão técnica, né, que trabalha com ela. Então, além de ela ser também uma profissional, né, de educação, que entende de treinamento, então a gente conversa, ela já sabe. A Giovana, eu infelizmente não tive contato, né, mas ela conversou comigo que ela mesmo que monta os treinamentos dela. Então, assim, eu sou o técnico, eu vou estar lá baseado em informações que os treinadores me passaram, que os atletas me passaram, e à disposição deles. Eu acho que isso é o mais importante, é estar ali combinando. Eu já estou estudando, por exemplo, o mapa das provas, então eu quero fazer alguns recortes para eles entenderem, por exemplo, qual é o tipo de terreno que eu vou encontrar do quilômetro zero até o meu primeiro PC, por exemplo, meu primeiro aid station, né? Qual é a altimetria, que tipo de equipamento será que é mais adequado para usar de acordo com o clima da competição, porque até isso nós estamos esperando que lá não vai estar tão calor pelo jeito. Um clima mais ameno, a gente sabe que a altitude, muitas vezes, mesmo no verão, tem neve, né?
então as temperaturas lá no alto estão abaixo de zero, então tem neve, a gente ainda não sabe direito como é que vai ser, mas esse é o meu papel, né? É bem diferente de ser o treinador e ser o técnico. Nesse ponto eu estou indo com as duas funções, né? O treinador do Rogério e o técnico da seleção brasileira. Espero eu que no futuro, né, se a gente conseguir evoluir dentro desse esporte mais, deixar as coisas mais integradas dentro da CBAT, que o treinador, né, ou o técnico também tenha papel de convocação e tal. Talvez seja o futuro, né, da gente levar mais treinadores também. Eu acho, no meu ponto de vista, seria excelente. Por exemplo, a gente pega a seleção agora que esteve no Sul-Americano. Os treinadores de vários atletas estiveram juntos, de várias modalidades. Foram, assim, mais de 20 treinadores junto com os seus atletas, né? Então, assim, será que a gente vai chegar nesse ponto também? Será que a gente vai conseguir levar o Maicon, vai conseguir levar o Piazza, o Guilherme, enfim, todos os treinadores de todos os atletas e essa comissão técnica agir em conjunto? Será que a gente vai chegar lá? Então, isso são cenas para os nossos próximos capítulos, mas assim, eu tenho esse sonho, sabe, de fazer parte de algo maior. Talvez dê certo no futuro. Celínio, eu quero perguntar para você, você recebeu essa notícia cinco semanas atrás, eu acho que cada uma eu quero ouvir como foi a preparação, porque 5 semanas é pode ser muito pior, pode ser dias antes, ou 5 semanas você tem tempo para fazer alguma coisa, você pode fazer um mini ciclo de treinamento com esse tempo. Ou você pode tomar muito cuidado e falar, tipo, nossa, eu já tenho um bom base, eu não tenho que fazer nada maluco, eu vou ficar, só manter meu fitness. Como foi, Celínio, trabalhando com seu treinador Salários, qual tipo de conversa você tinha sobre isso, de que você quis fazer durante essas cinco semanas para chegar no Mundial de Trail, ou no fitness mais alto possível? No início desse ano, em janeiro, eu já entrei com a cabeça pensando em Mundial. Então, desde o dia 1º de janeiro, já preparando para o Indomit aqui de São Bento, eu já venho focado no Indomit e pensando no Mundial. Então, o volume meu sempre foi um pouquinho acima de prova de 50 quilômetros. Eu terminei o Indomit, descansei uma semana depois do Indomit, já me preparei para a prova de Sky, que foi em Santa Catarina, né? Então, praticamente até essas 5 semanas antes, eu não parei até agora. Aí, quando eu recebi a notícia que eu estaria convocado para o Mundial, o celular já preparou meus treinos, já focado para o Mundial, dando seguimento dos longões e também nos treinos de velocidade, né? Então, praticamente desde janeiro até agora, estou treinando bastante, já pensando em Mundial. Não sabia que seria convocado, mas eu tinha esperança de, como a pontuação minha no ITA era bem alta, eu tinha esperança de ser convocado de novo. Então, eu já estou desde janeiro preparando para o Mundial. Não foi coisa que aconteceu 5 semanas e eu falei, vou preparar agora atrasado para o Mundial. Então, acho que desde o início do Não, ano eu já estou com essa esperança para o eu Mundial e sabia já venho bem que treinando. você estava bem preparado para o Indomit esse ano. Você fez uma prova espetacular. E, na verdade, o espaçamento Indomit até agora é um bom, tipo, fica preparado, recuperar e começar mais um ciclo. Na verdade, no calendário cabe muito, muito bem. Então, Sim. seu foco depois do Indomit até agora, eu sei, Salários, normalmente você não faz muito, muito volume, mas onde fica o seu foco esses dias? Porque eu sei, para você também, você vai trabalhando muito na fazenda. Então, esses dias fazendo esse trabalho de lidar com trabalho e treinamento, você estava mais focado em quê? Na volume, na veloz? Onde foi o seu foco? Essas 2 últimas semanas agora de preparação, o Celares focou mais no volume. Praticamente eu tenho rodado 140, 150 quilômetros por semana, praticamente só de montanha. Então, fiz muito volume, estou bem treinado. E eu consegui também tirar uma férias aqui da fazenda para poder preparar um pouquinho melhor, ter um pouquinho mais de tempo para poder focar para o Mundial.
Então, desde o dia 14 desse mês agora, do mês passado, eu estou de férias, para poder pensar mais no Mundial e focar mais nos treinos durante o dia, né? Porque o treino meu geralmente sai mais à noite. Então, para o Mundial agora eu consegui, essas 2 últimas semanas, treinar mais focado durante o dia. Facilitou para mim um Sil- pouco. Silvestrin, no passado você falou comigo, você prefere ficar treinando duro até tipo dias antes da prova. Você prefere até tem essa ideia de um taper tradicional que pode ser 2 até 3 semanas. Mas conversas a gente tinha antes, você falou, não, você não gosta muito dessa estéreo. Isso é uma coisa, você está ficando com essa ideia até treinando com Bonato, e como foi seu treinamento até agora? Porque a gente está uma semana até sua prova. Você estava indo pesado até agora, e como vai ser essa próxima semana? Tipo, você está diminuindo muito? Na verdade, eu tive bastante conversa com o Bonato, né? Que é o meu treinador. E a gente avaliou muito que tinha que fazer uns treinos com mais qualidade e até um pouco menos de volume. Uma coisa que ele me passou é que a gente tinha que fazer mais pista, né? Mais velocidade. E eu acabei saindo um pouco da trilha e fazendo mais treino de pista nesses últimos 20 dias aí, mais ou menos. Tenho feito bastante treino de velocidade, que é um ponto que a gente avaliou que tinha que melhorar, né? O pessoal lá da Europa, lá, eles são muito velozes, né? O pessoal é rápido. Então, a parte técnica a gente avaliou que até tá boa. Então, o foco foi mais nos treinos de qualidade em pista, né? Ficar mais veloz. E o volume diminuiu um pouco, né? Pra gente poder chegar um pouco mais descansado lá, né? Não chegar tão destruído, né? Silvestrin, desculpa, pessoas vão me matar se não perguntar como que é um treinamento de Silvestrin na pista. Tipo, me dá um exemplo, porque se não vai perguntando, eu vou receber muitas mensagens de pessoas, por que se não perguntou disso? Então, como que é o treinamento pesado de Silvestrin na pista? Vou falar a verdade, é um treinamento. Ele não chega a ser tão pesado assim, porque o Bonato ele pensou muito pra tipo, a gente conseguir chegar bem lá, né? Então, ele tem uma dificuldade, eu faço bastante tiro, alguns tiros de até 5 km, mas nas séries, né? Mas não é nada de É uma anormal, né? progressão, Não, você começa muito tipo bem. 1 quilômetro, 2, 3, é uma progressão normalmente, ou você vai repetindo a mesma Não, distância? tem vários treinos. Tem uns que são progressivos, né? Que ele passa. Tem os treinos de tiro de 1.000, tem os de 5.000, de 3.000. Tem várias formas de treino, né? Então, eu estou mesclando bastante, né? Aí a gente faz as montanhas mais final de semana, mas os treinos de pista, e no meu ponto de vista, dá uma diferença boa, assim. A gente consegue ficar mais veloz, né? E Letícia, todo mundo nesse time, você tem mais bagagem na Europa, tipo, treinando e fazendo provas nas trilhas da Europa. Você muda alguma coisa para sentir mais como se fosse você estar nas trilhas lá, em preparação? Como você vai preparando para uma prova assim? Então, Roger, é bem engraçado isso, né? Porque eu fiz a maratona do Mont Blanc ano passado e tinha a minha preparação para a maratona do Mont Blanc, apesar de que a maratona do Mont Blanc não era a minha prova que eu tinha como alvo, mas o que eu senti lá que eu apanhei demais na prova porque eu não me recuperei lá das 100 milhas, né? E a galera corre demais, né? E a prova ela permite que você corra muito. Então eu me senti numa corrida de rua. Me senti numa corrida de rua, uma maratona de rua, e a galera simplesmente subia e descia com muita agilidade, né? Muita velocidade. Então, assim, eu sinto que preciso correr mais e a preparação que eu acho assim que para mim funcionou muito bem, que foi ali em 2017, mais ou menos, né? Que eu e o Marco a gente fez uma boa
a gente sincronizou bem a nossa sequência de treino, né? Corri bem Rio do Rastro, corri bem maratona. Inclusive agora, falando em preparação pensando nessa prova agora do Mundial, eu tinha certeza, não absoluta, né? Porque nada é tão certo assim até chegar a convocação, mas eu tinha certeza que eu poderia estar ali entre as convocadas, mas ao mesmo tempo eu tinha a incerteza se a equipe ia. E aí eu já logo tive um plano B, né? Porque como eu quero ficar mais rápida para poder acompanhar a mulherada lá fora, porque não é fácil, né? Até você falou isso por conta de pegar as provas mais corríveis, que lá fora dá para correr, você não fica travado, pendurado numa árvore ou numa raiz lá fora. Você corre muito. Então, qual era o meu plano? Eu ia correr a maratona de Porto Alegre agora, tanto que antes do Indomit, que foi antes de ter saído a convocação, ali antes de sair os critérios, né, de como seriam convocados, eu fiz a meia de Curitiba para conseguir fazer o índice para poder largar na elite na maratona de Porto Alegre, né? Então eu corri 1:24, tinha que correr abaixo de 1:26. E aí, pô, eu não estava assim tão rápida, apesar de que eu fiz uma boa preparação em dezembro e janeiro ali para ficar mais veloz. Fiz muito tiro em rampa, muito intervalado em rampa, para melhorar a dificuldade minha que eu tenho de subida, que a descida já é muito boa, mas a subida eu queria melhorar ainda mais. Então eu vim numa sequência pensando, se não der certo o Mundial, eu vou correr a Maratona de Porto Alegre para já emendar nas provas, né, que eu vou fazer uma prova na Espanha também agora para uma BioTMB, também já pensando na UTMB ano que vem. Então eu tava nisso, já de olho no Mundial, mas ao mesmo tempo, pô, se não der certo o Mundial, eu já vou fazer uma preparação para entrar numa maratona de rua. Assim como o Silvestrini falou, eu quero ficar mais veloz para poder acompanhar, porque assim, não adianta. O povo que tem um certo receio em provas que você corre, né? Que eu gosto muito. A minha base é da rua, né? A minha base é de corrida de rua e corrida de pista. E eu sinto que, com essa preparação que eu já vinha fazendo há bastante tempo atrás, na rua, bastante, assim, eu estava muito mais rápida do que eu tô agora, mas eu tô partindo para esse caminho aí para estar melhorando, para poder conseguir acompanhar, porque não vai ser fácil, não. Bom, Nato, como você está preparando eles para esses percursos? Porque você está estudando muito, eles vai a cidade é o Innsbruck, né? Desculpa qualquer pessoa que fala alemão, né? Eu provavelmente eu falei isso totalmente errado, mas Innsbruck. E quais tipos de dicas, quais tipos de informações você está pegando sobre esse percurso? Vai ser o quinta-feira que vem, ou quinta-feira agora, quando vai rolar esse podcast, vai rolar o short, que é 45 quilômetros, e a próximo dia, ou sexta-feira, vai rolar o long trail, que é 84. Quem se conhece sobre esses percursos e como se está preparando eles, tipo, para ficar pronto, tipo, para conhecer que eles vão enfrentar lá na Áustria? Então, Roger, acho que primeiro, assim, né, como eu disse, como eu estou treinando mais o Rogério, vou te dizer um pouquinho sobre o treino dele. Eu comentei até com a Letícia no Rio, a gente estava segunda-feira, que eu apostei todas as minhas fichas numa preparação específica para o Rogério, que foi uma volta de 360 dentro do que a gente vinha trabalhando. Justamente porque eu já comecei a estudar o trajeto lá atrás, logo que saiu a convocação, eu já comecei a fuçar, né? Porque no Instagram mesmo tem muita informação do trajeto. Hoje mesmo rolou uma prova lá em Innsbruck, né? Foi uma prova para o pessoal mais iniciante e tal, e deu para ver ali que eles já correram um pouco pela cidade, saíram em algumas trilhas, mas realmente é muito mais corrível do que nós estamos acostumados aqui. Independente, o trajeto, pelo que eu estudei, o trajeto mais técnico que eles têm lá, para nós aqui é um trajeto ok. Né? Vamos pensar que a gente esteve agora, no último final de semana, no Pico da Bandeira, que é um trajeto extremamente técnico, com muita pedra, muito terreno acidentado, né? Lá talvez seja a parte mais difícil da competição, que é um terreno que Celinho, Letícia, Giovana, Rogério
estão muito bem acostumados já a passar. Então, dentro da preparação, né, falando do Rogério, eu apostei todas as fichas nisso que a Lê falou, em correr rápido, tentar melhorar a velocidade dele o máximo possível. E não somente a velocidade pura ali, né, a velocidade dentro, por exemplo, de um tiro de 1000, né, como ele falou, mas a resistência em velocidade, que é a sustentação, a gente chama de sustentação à lactatemia, que é você conseguir suportar um limiar alto. Então, correr forte por muito tempo. Né? Então, isso é completamente diferente, por exemplo, se eu fosse treinar o Celinho, ele ia optar por essa linha de rodagem e altimetria, né? Fazer com que ele ganhe cada vez mais resistência aeróbia, capacidade aeróbia, né? Para que ele tenha melhor o VO2 dele, logicamente que eu também quero VO2 para o Rogério, mas são preparações diferentes, sabe? Então, no meu ponto de vista, os atletas do short trail, né, vão ter que correr com o coração na boca o tempo inteiro, se quiserem algum tipo de resultado. Para isso, a gente precisa conhecer o terreno o melhor possível, assim como o pessoal do 85. Então, eu vou estudar a fundo, vou delimitar ponto a ponto, para que possa trazer a melhor informação para eles, fazer aquilo que eles sabem fazer bem, que é correr. Né? Mas os dois percursos têm muita subida que eu tô vendo. Tipo, eu acho que seu estudo do percurso foi mais profundo do que meu. Mas para todo mundo, olhando os percursos, que você está levando em mente? Tipo, você acha que tem um percurso aqui no Brasil que é uma coisa mais ou menos parecida para vocês? O Letícia Silverstream, no short, você está vendo uma coisa parecida com um percurso aqui no Brasil? Olhando a distância, eu vou pensando perdidos. Mas o que você acha? Eu acho que a referência é Perdidos. A própria Jaraguá, né, também foi uma prova, apesar de que a gente teve bastante lama ali, que eu acho que aquilo deu uma segurada, daí a segunda parte a gente pegou muita subida e, e eu até pensava nisso, né? Eu falei, pô, agora eu não posso arregar nessas subidas aqui, porque eu tô lascada, porque o 45 lá vai ser assim, né? Para quem não viu ainda, subiu, deu uma respirada lá em cima e sobe, dá uma respirada lá em cima e sobe, aí os últimos 5K é que o negócio despenca, tipo, pá. Então o negócio vai ser tenso, vai ser tenso. Eu imagino que uma mistura de Perdidos com Jaraguá aí, viu? Pra pior. Silverstream, o que você acha? Você acha que tem uma coisa atrás disso? Eu estou pensando, porque percurso de Jaraguascai, quando não tem tanta lama, é muito mais corrível. Então, talvez Jaraguascai, tipo, tipo, ano passado, não é esse ano. O que você acha, Silverstream? Ô, Roger, desculpa que eu acabou cortando aqui, não entendi a sua pergunta. Pode repetir? Tipo, olhando no percurso que você vai correr lá na Europa, você acha que tem um percurso aqui no Brasil que é mais ou menos parecido? Então, é igual a Letícia falou ali, eu vi que vai subir bastante, e o final é uma descida bem íngreme, né? Eu acredito que o Perdidos talvez seja um pouco parecido assim pelo gráfico, mas lá é mais alto ainda, né? Vai a 3.200 de ganho, né? Mas eu acho que talvez o Perdido simule um pouco, né? E Celínio, para você, olhando a distância, a quantidade de subida e a ideia que não é tão técnica, muito óbvio ser o quintal lá na Indomity, o Pedro do Baru, tipo, mas o que você está falando com salários? Você acha que isso é uma boa preparação? Eu assim, olhando, é um pouco diferente. Eu falo gráfico, porque eu tô vendo que lá o Mundial a chegada é mais descida. Mas eu acho que parece um pouco com o Indomit aqui de São Bento. Apesar que o Indomit é um pouco mais travado. Apesar, um pouco assim, tem umas partes mais técnicas. Mas o Indomit é bem enrolado também. Eu acredito que o Mundial vai ser meio parecido com o Indomit, mas o gráfico muda um pouco, porque o final é mais descida lá no Mundial. Se não tiver chovendo, lógico, né? Porque o Indomit chovendo
já muda totalmente o desenho da prova. Para a galera inteira que essas últimas cinco semanas, como foi a preparação como um time? É tipo essa ideia, você tem contato, você tem um grupo no WhatsApp e você está falando mais do que normal entre si mesmo? Letícia, posso começar com você? Eu sei que você acabou de viajar com o Bonato aí, então, e você vai fazer de novo, talvez seja demais, você vai aguentar mais tempo com o Bonato? Eu não sei. Aguenta, né? A galera aqui nós que já estamos nas provas, a gente sempre se encontra, né? Não tem como não ter uma energia lá no alto. O Bona criou já um grupo ali, nós, dos atletas, né? E treinador, técnico. E também temos um que tá todos, né? Estão todos, o Togumi também tá nesse grupo. Mas é bom demais, né? Já ter essa troca, já ter já dá uma já descarregada de energia, né? Porque a gente, a gente vai embarcar no sábado e já vai começar até chegar ali, tudo bem, né? Todo mundo tá. Mas a hora que realmente, acho que todo mundo, a hora que estivermos lá no aeroporto, que a gente vestir realmente a camisa ali, a gente colocar o nosso uniforme, por esses 12 dias seremos uma família, né? Com Então, certeza. então o negócio assim, vai ser um momento mágico, né? E, Silvestre, pode falar. Ah, desculpa, eu acho que... Ah, você achou que Ou, Acho você... que é importante, né, ter essa proximidade aí dos atletas com os treinadores aí, né, pra gente chegar lá e um poder ajudar o outro, né? De alguma forma, a gente vai ser uma família igual a Letícia falou, né? Vamos estar representando a nossa nação aqui, então a gente tem que se ajudar ao máximo aí para tentar buscar o melhor resultado aí para todos, né? E uma coisa engraçada também, agora que vocês me fizeram lembrar, que a gente tinha criado o grupo ali, né? O Bonato criou o grupo, e aí a gente começou já a trocar informações. De repente, para quem não sabe, né, a gente tem que fazer um curso online ali, a gente tem que ter uma certificação com alguns cursos que a CBAT exige que a gente tenha, né? Gente, já começou engraçado. E todos nós temos as nossas ocupações, né? Além de atleta, temos os nossos treinadores, temos as nossas outras ocupações. E aí o Bonato colocou lá, gente, não deixa para a última hora para fazer esse curso, porque ele vai dar trabalho. São muitas horas, não tem como passar para frente, não. Não vai ter como dar o golpe, não adianta vocês quererem deixar para a última hora. Ainda bem que ele falou, gente, olha, eu maratonei 3 dias aqui em casa para fazer aquele curso. Então, assim, não é só correr, né? Como diria o Paulo Lamin, o Lamin. Não é só correr. Pô, foi ralação para fazer aquele curso. Antidoping, antirracismo e é, abuso, né? Sobre abuso e assédio. Gente, assim, espetacular, mas foi aquela loucura. Foi uma correria. Então, assim, já começou ali toda a muvuca, né? Já começou ali todo o movimento. Bonato, você falou que ontem vocês tinham... Foi com o time inteiro essa coisa, preparação mental. Isso foi com o time inteiro? E quais tipos de coisas você estava falando nessa preparação? Não, eu estava falando para você sobre a importância também da preparação mental, né? Porque quando a gente vai aproximando de uma competição, aqui o friozinho começa a bater, né? O frio na barriga. Veja, uma coisa interessante, né? Esses últimos tempos, assim, as pessoas quando se aproximam aí dos atletas ou do técnico, muitas vezes a gente escuta assim, pô, vão lá e representem o nosso país. Obrigado por vocês estarem indo, pô. Eu escutei lá numa entrevista, por exemplo, pô, vocês são o orgulho do nosso país. Escutei aquilo, sabe que assim, de vez em quando você escuta algumas coisas assim, mas não leva tão a sério e parece que está me tocando mais dessa vez, né? Realmente, a gente está disputando um campeonato, para nós é a nossa Olimpíada.
né? Como eu, na minha época de atleta, considerava Badwater a minha Olimpíada, né? Estar como atleta. Então, eu me lembro que era diferente como atleta também, mas vou dizer que como técnico é mais diferente ainda, porque parece que não depende das tuas pernas, depende das pernas deles. Então, a gente cuidar dessa questão mental, da ansiedade, muitas vezes errar o passo, pô, um pouquinho antes da prova aí, pô, dar uma errada aí na carga de treino por ansiedade ou porque quer fazer mais do que deve fora de hora, ou não se achar. Eu acho assim, a gente tem que comemorar bastante mesmo a possibilidade de estar lá, né? E nós sabemos que tivemos, pô, conflitos aí no lance da convocação, muita gente falando isso, falando aquilo. Falei, cara, vamos abstrair isso aí, por quê? Porque isso aí nós temos que nos achar merecedores, né? Veja, pelo menos aí com a Letícia, por exemplo, a gente começou lá em 2010, 2011, 12, perdidos, né? Celinho já está na lida há quanto tempo? Silvestrin não perde uma prova há 500 anos, né? Eu acho que a Giovana, pô, vem se destacando, né? Saiu da pista para a montanha e arrebentando. Então, assim, comemorar, ter certeza de que estão ali, estão preparados, foram escolhidos com justiça e que vão fazer bonito, né? Isso tudo tem que estar na nossa cabeça. É o que todo mundo queria. Todo mundo queria sábado estar embarcando com a gente para Innsbruck. Todo mundo que faz o nosso esporte gostaria de estar no nosso lugar. É só jogar uma moedinha para cima, né? Não vou dizer todo mundo, porque todo mundo é muita gente, né? Mas a maioria das pessoas que ama esse esporte gostaria de estar lá. E a gente vai ter a chance de viver um sonho. Então, assim, estar bem preparado mentalmente é extremamente importante para que a gente, por exemplo, não saia correndo que nem um maluco na largada, porque, pô, você pode estar alinhado, por exemplo, o Serginho, eu até brinquei ontem, falei, pô, o Serginho pode estar alinhado com o Jim Wesley do lado dele, entendeu? Você olha, você fala, pô, eu só vejo esse cara no Instagram, o cara é um ídolo, é um ícone do esporte, pô, tá do lado do Serginho, um atleta batalhador lá de São Bento Sapucaí que vai para cima, que se o cara der uma torcida de pé lá, o problema é dele. Celinho passa em cima, entendeu? Então, assim, tudo isso tem que cuidar muito, até porque a performance na prova depende desse equilíbrio, né? E quem faz ultramaratona de montanha sabe. Errou nos primeiros quilômetros, amigo, vai pagar lá na frente. Celine, o que você acha disso? Porque você é um cara, você gosta de largar essas distâncias longas. Na minha opinião, você larga muito rápido, porque eu nem entra na minha cabeça de tiver os primeiros 5 quilômetros de uma prova de 80. É tipo, eu dar meu tchau na largada para você. Então, como você está preparando para esse momento? Você está chegando em um outro país, Innsbruck, outra língua, outra tudo. É tipo, tudo. Você passou pelo isso com seleções no passado, mas não é uma coisa de todo dia. Como você está preparando mentalmente para esse momento de largar? Eu vou entrar na prova com a cabeça firme, que eu treinei, preparei muito bem para ela. Já fiz muitas largadas forte, muito bem preparado, porque eu prefiro já, tipo, liderar a prova na frente, eu me sinto mais confortável na prova, porque se eu correr buscando quem está na frente, para mim, eu sofro um pouquinho mais. Mas Mundial não tem essa, né? Mundial, você vai ver ali um pelotão de 100 largando na sua frente, então você tem que ter controle, saber administrar a prova, porque numa prova de 85 de montanha, se você errar no 40, se você começar a pagar, vai ser sofrimento até o final para você chegar. E eu não abandono a prova. Então é mais fácil você estar com a cabeça certinho, focado no que você vai fazer, alimentar, não deixar de alimentar durante a prova, hidratar certinho. Tenho certeza que no final vai dar tudo certo. E com certeza eu vou entregar o meu 100%, meu 200%, vai, porque eu treinei muito para essa prova. Eu vou entregar tudo que eu tenho nessa prova, mas com cabeça, para fazer bonito e não errar nela. Isso é uma coisa, o Silverstream, não sei se ele tá aí agora, então, Letícia, vou com você com isso, mas com o Silverstream também, vocês dois, e vocês três, na verdade, você tá muito acostumado, como a Celine falou, você largar para ficar em frente o resto da prova, mas no Mundial, essa
é todo diferente. Provavelmente você vai largar e tem uma galera em frente, e isso não fala nada sobre sua capacidade, é simplesmente você está largando com os melhores no mundo. Então, Silverstream, seu expectativo, tipo, como você vai lidar quando você chega em 10 quilômetros e você tem uma galera em frente de você? Isso não é uma coisa, poucas vezes você passou pelo isso no Brasil. Como se pode, na minha opinião de fora, é impossível preparar para esse momento. Como se está lidando com essa ideia, tipo, de realidade, chegando com 10 quilômetros, se tem 35 quilômetros em frente e se tem uma galerão por volta de você ainda? Uma prova de Mundial é totalmente diferente, né? Eu tive a oportunidade de fazer em 2019, aquela em Portugal, e é igual o Celinho falou ali, você tem que dosar um pouco, porque o pelotão é grande ali, na hora, se você se empolgar, você sai do teu ritmo, pode quebrar feio. Então, tem que ter uma cabeça muito boa para fazer o que treinou, né? E tentar entregar um pouco mais do que pode. Porque realmente é uma Travou? guerra. Ou não? Eu acho que o Mundial é uma guerra sem arma. Você tá correndo ali, de repente passa um cara de outro país do teu lado, daqui a pouco outro, você busca, então é uma adrenalina muito forte que dá na hora ali, então tem que cuidar muito para não quebrar, né? Ô, Letícia, como você com essa mesma ideia, tipo, como você vai lidar? Você tinha isso uns vezes agora, mas se quiser dicas, eu posso te dar muitas dicas, como que ter muitas pessoas em frente de você, porque eu tenho mais vivência com isso do que qualquer pessoa aqui nesse grupo. Mas como Não, você não, vai não. lidar? Aí, meus amigos, vocês deixam para mim essa parte. Vocês não podem falar nada. Gente do céu, eu gosto de falar isso, até eu não tô conseguindo nem entrar em rede social esse último dia, a gente tá numa loucura aqui para poder terminar de arrumar minha mala. Mas assim, só para as pessoas poderem entender, porque eu já fui para campeonato mundial e já senti esse desespero, né? Esse desespero, porque você tá ali no meio, é um misto de emoção, mas o desespero não tem como não falar que não fica desesperado. Para poder passar para vocês essa emoção. Mas eu falo que campeonato mundial é que nem a guerra, cara. Nós estamos indo para a guerra e nós estamos indo com as melhores armas que a gente tem aqui. Pode ter certeza que os caras vão estar com uma arma muito mais pesada que a nossa, armamento mais pesado que o nosso, mas não vão estar com uma disposição tão mais alta que a nossa. Então, assim, a gente vai usar tudo que a gente tem a nosso favor e não vamos desanimar por conta de muitas vezes outros estarem mais armados ou mais equipados que nós. E aí, o que eu trago de experiência, principalmente essa coisa, igual o Rafael Bonato falou, do mental. Eu já passei muito desespero em campeonato mundial e eu não me esqueço até hoje, um dia, numa pista que eu estava de corrida de orientação, que a orientação ela me preparou para o treino, né? Me preparou para a vida. Em que eu passei um desespero tão grande numa competição no campeonato mundial, em que na corrida de orientação, para quem não sabe, envolve muito essa questão mental, que você está ali com o mapa e você tem que tomar decisões muito rápidas, no meio do mato, no meio do nada, uma vegetação muito difícil, e lá não vai ter ninguém para te socorrer, não. Você fica perdido lá no meio, e câmera filmando, e gente filmando, e as pessoas em casa esperando, porque vendo o GPS, que a gente corre com o GPS num colete, a gente coloca ele aqui atrás. Então, assim, todo mundo vendo o que acontece, porque depois, quando eu cheguei, todo mundo disse que aconteceu, porque você ficou lá em Nárnia, perdida, e não sei o quê, porque as pessoas querem, né? As pessoas querem o nosso melhor resultado, esperam isso da gente. Então, existe essa cobrança, e para mim aquilo ali foi, assim, o limite do estresse, porque eu estava no meio daquele negócio, que 3 horas num negócio ali e não conseguia sair daquilo. E aí eu lembro que eu cheguei num ponto que eu sentei no chão e falei assim, bom, que se lasque tudo, eu tô nesse negócio aqui. E assim, eu fiquei horas perdida. Mas eu lembro que aquilo ali eu cheguei num limite, assim, que depois daquilo eu falei, gente, mas eu sei fazer esse negócio, não é possível que eu não consiga sair daqui. Né? Eu aprendi esse negócio, pô, né? Eu vou usar o princípio básico aqui e vou conseguir sair desse negócio. Me acalmei, consegui resolver a situação. Fiquei 3 horas na pista, né?
com acumulado de erros, mas cheguei, tava todo mundo esperando, todo mundo gritando, todo mundo animado, porque vendo ali, pô, tava tudo suja, né? Para quem viu uma foto, até vou postar uma foto que chegou a eu perdi meu tênis na chegada, ele entrou dentro do buraco, tive que tirar, sujei toda, eu cheguei assim, tipo, parecia que eu era o Rambo voltando da guerra, né? Mas assim, quando eu cheguei, falei, gente, é uma emoção tão grande. Realmente, você entra como eu falei mesmo, você entra como um combatente ali. Você entrega o máximo que você tem. A gente sabe que as pessoas estão esperando muito da gente. Eu já vi ali a pontuação da mulherada do ITRA, que nós, como atletas competidores, a gente tem que estar ligado nisso. A mulherada ali é de 730 para cima, top 10, né? E eu nem tenho 700 pontos no ITRA. Sei da minha realidade, mas só de, como o Bonato falou, só de a gente estar alinhado ali com aquela mulherada forte, com os homens mais fortes, e a gente saber que a gente deu tudo que a gente tinha para poder chegar, é algo assim que, na minha opinião, não tem nem como descrever. Mas eu tento passar sempre isso, né? Que a gente está indo para uma guerra, mas a gente já está saindo dela vitorioso, apesar de não é papo de fracassado, mas como o Celinho falou, nós como brasileiros, eu sinto que quando a gente vai para fora, a gente traz muita alegria. Eu lembro que também de um outro percurso, que era um revezamento, e nós fomos a última equipe a conseguir largar, porque todas as outras equipes já tinham chego, já tinham entregue o bastão para o parceiro, e aí eu lembro que eu fui a última praticamente a sair da arena, e aí a nossa foto foi a foto que saiu no site oficial, porque eu fui a última a sair, e quando o meu colega de equipe entregou para mim o mapa, né, que ao invés de ser bastão é o mapa, o atleta, que eu era a última a fazer o percurso, ele errou ainda por cima, ele errou a última pernada, ele ainda conseguiu errar, todo mundo viu ele pagando um mico ali, né, porque a gente faz, não tem como falar que não pagou um mico, né? E aí fez aquela última volta e errou a entrada do funil. E aí, quando ele foi me entregar, eu percebi aquele erro dele. Ele olhou para mim, eu olhei para ele, a gente começou a dar risada. Ele me entregou o bastão, eu saí correndo. Aí eles registraram a foto nossa, pô, a gente era o último. Só que a nossa alegria, a nossa disposição era tão grande que aquilo ali foi a parte que mais marcou a galera na competição, porque todo mundo falou assim: como é que pode? Brasileiro tem uma energia que não tem como descrever. Então, assim, eu espero que a gente possa levar e a gente não perca esse nosso ânimo, essa nossa alegria, independente da pontuação da galera que vai estar lá, porque os caras são os top aí, mas a gente está muito feliz de estar nesse meio, né? Celinho, falando disso, Celinho, tem que falar, o Innsbruck é muito longe de São Bento, como, como você está preparando para essa cidade? Você conhece alguma coisa de onde vai rolar essa prova? Não, eu tô indo como mineiro mesmo, aqui bem brutão. Vou conhecer tudo lá. Eu já tô acompanhando algumas coisas aqui que tô seguindo eles no Instagram. O lugar é mágico, né? Que lugar bonito. Mas vou me virar como um carneiro. O carneiro segue os outros, né? E eu vou seguir a minha turma aí. A gente tá em equipe, né? Então o Togumi que vai desenrolar lá para nós, né? Porque eu falo muito mal o português. Mas só de estar para fora lá, conhecendo o mundo para fora e levando o nome da minha cidade e do Brasil, né, cara? Nossa, que alegria que é isso. Não tem preço. E Bonato, tipo, como você está preparando para a cidade, o festa inteiro? Você mais ou menos falou isso mais cedo, tipo, a hora chega para ligar, a festa vai começar, né? Como você está preparando e como pessoas podem seguir de longe o time aqui? A gente está seguindo vocês pela Insta, como vai ser o melhor jeito de seguir o time e como é os planos para o time por volta das provas? A melhor forma de seguir o Mundial vai, pelo que eu li lá no site, vai ter um streaming, né? Em alguns pontos eles vão passar as parciais ao vivo, provavelmente vão posicionar. Isso está ficando muito legal, né, no nosso esporte, a tecnologia vindo para transmitir, né, os atletas correrem na montanha. Aquele negócio, eu considero um atleta, um corredor de montanha, talvez um dos atletas mais completos do mundo, né? São pessoas incríveis que sobe e desce, que tem
uma capacidade física quase perfeita, né, para cumprir, imagina, 85, 45 quilômetros de um desafio desse. Então, se você digitar no Google, acho que é um pouco mais fácil, porque o site é WMTRC, né, que é o mesmo do Instagram, @WMTRC, daí tem um underline Innsbruck ainda. Então é difícil, ninguém vai. Coloca lá, corrida mundial, corrida de montanha Áustria, né? No Google mesmo, você vai achar o site principal, que é esse WMTRC, né, que é o World Mountain Trail Running Championship. Tá certo, menino Roger? Falei direito? Isso é importante perguntar, né? Você quer falar Certíssimo, inglês você com o faz cara uma que é prova. americano, fica um pouquinho difícil, né? Você querer falar um negócio desse com o cara, mas tudo bem. E aí você vai poder acompanhar isso. E eu acho que, assim, seguir, né, os atletas no Instagram é importante, porque hoje em dia é a mídia que a gente mais utiliza, né? Toda hora ali um stories ou uma publicação, a gente está sempre atualizando ali, quase que em tempo real, o que nós estamos fazendo. Então, quem quiser acompanhar, eu acho que vai ter boas possibilidades aí de acompanhar os atletas. E Silvestrin, você tá aí? Acho que eu quero dar mais uma palavra com Silvestrin aí. Silvestrin, como você Tô está aqui. preparando? Seus amigos, sua família, como você está falando com eles? Você vai para a Europa, é segunda vez na sua vida, né? É segunda vez na sua vida. Isso, E isso. como você está... Então, suas expectativas de Innsbruck, a comida aí, a rotina aí, o que você está aprendendo sobre a Áustria? Cara, é uma doideira se for pensar, né? A gente, eu conheci só Portugal em 2019, então é mais uma oportunidade de viajar aí para Europa. Mas eu vou ser bem sincero, eu tô muito focado nos treinamentos aí, não tô nem pensando muito em como que é a alimentação ou os pontos turísticos. Eu tô tão focado que eu quero saber só da trilha, como que é a montanha lá. Mas lá com certeza a gente vai ter um tempinho para dar curtir um pouquinho, conhecer um pouco o lugar, né? Mas é legal, a Mu- família tá bem animada, os amigos também aqui torcendo muito, então é, é uma alegria imensa, né? Ter essa oportunidade. Então, você vai com uma mochila cheia de mambora, só frutas do Brasil, né? Também, também. E eu quero dar a palavra final com vocês. Esse processo, nossa, é muita energia, muito foco, mas na mesma hora é uma oportunidade de vida. Para fechar aqui, a Letícia, vamos começar com você. Essa vivência inteira, como que está passando na sua cabeça e sua esperança para você já falou de usar a camisa Brasil quando a dia chegar para apresentar ao time Brasil. Como que é tudo isso para você? Como você está processando tudo isso? Pera aí, deixa eu desbloquear aqui, né? Que acontece? Além de tudo isso que eu já falei, né? A gente tem um momento histórico aqui, né? Já tivemos alguns que já participaram do representando o Brasil, mas é a primeira vez que a gente está indo, né? Até por isso que nós estamos indo com uma seleção reduzida, com todos os nossos custos por conta da confederação. Então enxergo isso como nós, assim como outros que vieram, né, das outras seleções, como desbravadores. Como o Bonato mesmo já falou, a gente espera que daqui para frente as coisas só melhorem, né? Cada vez mais, e cada vez mais uma delegação possa ser mais completa. Então, muito, muito feliz aí poder sentir que isso tá tendo um crescimento. Isso enche de esperança também quem está vindo, quem está querendo buscar. Eu acho que essa seria a minha contribuição para dizer aqui, que eu acredito que não é todo mundo que sabe disso, mas nas seleções anteriores todo mundo tinha que custear tudo, e então era muito difícil, assim como tem outras seleções também, como a Argentina, entre outras, que tem que custear, e nós esse ano, graças a Deus, graças à Confederação, a gente está podendo ter essa oportunidade, e se Deus quiser, daqui para frente,
que as coisas sejam ainda melhores, né? Celínio, você já participou em várias seleções. Você está sentindo uma coisa diferente essa vez? Como a Letícia falou, a gente espera que nos próximos anos aí a delegação consiga levar mais atleta, né? Que com certeza tem muito mais atleta que tem vontade de estar competindo aí, representando a seleção. O que eu estou sentindo diferente é que esse ano, graças a Deus, deu tudo certo aí, né? Está sendo tudo custeado aí pela CBAT. Então, isso tirou um pouco do nosso peso de ter que correr atrás de ajuda para esse Mundial, né? A gente conseguiu focar um pouquinho melhor no treinamento e entregar o 100% nosso aí. Porque nos outros anos, a gente, além de treinar, ainda teve que ficar correndo atrás de ajuda, pedindo para um, para outro, correndo, fazendo treino, fazendo rifa, para poder arrumar o dinheiro para custear a viagem. Esse ano a gente consegue ir um pouquinho mais tranquilo. E, Bonato, eu sei, você tem uma mente muito mais no negócio, então eu posso você estar olhando, tipo, jeitos de melhorar isso cada vez, como você já falou, eu não sei se a gente estava gravando aí, mas quais etapas em frente você está vendo esse ano e quais sementes você quer plantar com esse time para os anos em frente? É histórico, né, Roger? O simples fato do Trail fazer parte oficialmente da Confederação Brasileira de Atletismo, isso já é o que nós plantamos ao longo desses últimos 10, 15 anos, né? Para levar a seleção, tudo bem, é reduzida, mas é o primeiro passo, né? Eu acredito muito que esses atletas que estão indo lá foram muito bem escolhidos, então são pessoas que podem nos representar em vários aspectos, né? São pessoas líderes. Letícia liderou quantos e quantos anos aí os rankings do Brasil, ganhava a motivação da Letícia era performar entre os 5 melhores do masculino. Para quem não se recorda, menos de 5 anos atrás. E agora, que legal, olha o que ela plantou, né? Olha a quantidade de meninas que surgiram, então isso vai fazer com que o trail feminino também evolua, né? Celinho, campeão de tudo, Silvestrinho, campeão de tudo, Giovana chegando com força total. Então essas pessoas, elas são referência, sabe? São referência de mercado. E isso vai atrair mais marcas para que potencialize. O Celinho falou uma coisa muito importante. A cabeça do atleta que tem que ficar correndo atrás de dinheiro para custear uma viagem é completamente diferente da cabeça do atleta que está focado no treino, né? Ele conseguiu, inclusive, mudar a rotina dele. Ele falava, pô, ele trabalhava o dia inteiro e tinha que treinar à noite. Dessa vez, conseguiu treinar de dia, né? Então, são coisas que vão acontecendo, são pequenos detalhes que vão fazendo toda a diferença para que eles consigam performar melhor. Então, trazendo o resultado, eu gosto muito de comparar o mountain bike. O que era o mountain bike antes do Avancini e depois do Avancini, né? É uma coisa impressionante o que aconteceu depois que o Avancini trouxe um título mundial para o Brasil. O mountain bike explodiu, já era grande, ficou gigantesco, né? Então, assim, é um esporte que a gente pode ter como referência. Hoje é um esporte olímpico, né? Por que não o trail também ser um esporte olímpico? Pode, inclusive, correr na mesma arena do mountain bike. Pode ser feito em laps, talvez, não sei. Estou jogando. Mas a gente não sabe qual é o futuro. A gente não tem, no momento que a gente está vivendo as coisas, talvez a gente não tenha noção da grandiosidade que é. Daqui 5 anos a gente vai olhar para trás e falar: olha o que a gente fez, né? E então, assim, aproveitar da melhor maneira possível, jogar muita informação. Eu sou muito a favor das mídias sociais para isso. Muita informação. Por quê? Para as pessoas verem que é possível, se motivarem. Como é que a gente vai competir com um país, por exemplo, como a Espanha, e nesse momento crianças de 3, 4, 5 anos de idade estão subindo os Pirineus com os pais, como a história do Kylian mostra, né? Isso é normal. A escolinha vai lá no Pirineus, entendeu? Levar a criançada. Você acha que não cria uma cultura da montanha? Você aprende a usar o bastão como se fosse parte do teu corpo. Enquanto aqui a gente não sabe nem como é que pega no bastão direito, né? Quem que for para a montanha antes, talvez, dos seus 20 anos de idade,
né? Tirando o Celinho que nasceu aí nós, por exemplo, nós aqui em Curitiba, né? Eu estou em Curitiba, eu falo por mim. Eu fui para minha primeira montanha, eu já tinha quase 30 anos de idade, correr, entendeu? Então, assim, é muito diferente, né? Como é que vai competir com um país europeu? Então, criar essa cultura, trazer essa criançada, inspirar essa galera, pode ser a grande virada de jogo aí para que o Brasil esteja cada vez melhor representado. Gente, eu sei, essa quinta-feira, sexta-feira, você vai escrever mais um capítulo lindo na história de trail brasileiro, enquanto você está fora do Brasil. E a semana depois você vai voltar, tipo, campeões para mim, campeões para muitas pessoas aqui. Então, boa sorte lá na Áustria, lá na Innsbruck. E, gente, a gente está torcendo muito para vocês. Muito obrigado, todo mundo, e boa prova. Obrigado, Roger. Isso, nós que agradecemos. Valeu, obrigado.